Oração de abertura para o estudo do Gênesis. Senhor Deus, agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto exploramos o livro de Gênesis. Que nossos corações e mentes estejam abertos para compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Ajuda-nos a ver a beleza da criação, o plano da salvação e a Tua fidelidade ao longo da história. Que cada lição que aprendermos aqui nos aproxime mais de Ti e fortaleça nossa fé. Em nome de Jesus, amém. 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos analisar Gênesis capítulo 1, versículo por versículo, oferecendo um ensinamento detalhado. Gênesis 1 hora e 1 minuto.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Este versículo é fundamental, pois estabelece a base de toda a narrativa bíblica. A expressão no princípio indica o início do tempo e da criação. A palavra Deus, Elohim, em hebraico, sugere um Deus poderoso e transcendente. A criação dos céus e da terra implica a totalidade do universo. Isso também nos ensina que Deus é o autor de tudo que existe, não sendo parte da criação. Gênesis 1h02. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, vemos a condição inicial da terra. Sem forma e vazia, Tohu Ve'abohu, sugere uma terra desordenada e caótica. A presença do Espírito de Deus indica que Deus não está ausente, mas está prestes a trazer ordem e vida ao caos. As águas podem simbolizar a instabilidade, e o ato de Deus pairar sobre elas demonstra seu controle e intenção de criar. Gênesis 1h03. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é poderosa e criativa. Ao dizer haja luz, ele traz a luz ao mundo, simbolizando a separação entre o que é bom e o que não é. A luz também representa a verdade e a revelação divina. Esse versículo enfatiza que a criação ocorre por meio da palavra de Deus. Gênesis 1h04. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus não apenas cria, mas também avalia sua criação. A luz é considerada boa, indicando que a criação de Deus tem um propósito e um valor intrínseco. A separação entre luz e trevas pode simbolizar a luta entre o bem e o mal, e a ordem que Deus traz ao universo. Gênesis 1h05. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Aqui, Deus dá nome às suas criações, estabelecendo autoridade sobre elas. O ciclo de tarde e manhã marca a passagem do tempo, introduzindo o conceito de dias e a ordem da criação. Isso inicia a estrutura da semana que culminará no descanso de Deus. Gênesis 1:6-8. Disse também Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam acima do firmamento, e assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Deus cria o firmamento, ou expansão, separando as águas. Essa separação mostra a organização do espaço. O firmamento é chamado de céus, indicando uma dimensão espiritual e física. Novamente, a repetição do ciclo tarde e manhã reforça a ordem da criação. Gênesis 1:9-10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deus ordena as águas, permitindo que a terra apareça. A designação de terra e mares mostra a soberania de Deus sobre a criação. A repetição de que era bom reafirma a intenção divina de criar um mundo harmonioso. Gênesis 1:11-12. Disse também Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas, sobre a terra, e assim foi. E produziu a terra relva, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas, sobre a terra, e assim foi. E produziu a terra relva, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente estava nelas, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus cria a vegetação, introduzindo a vida na terra. A ênfase na espécie indica a ordem e a diversidade na criação. A repetição de viu Deus que era bom reafirma a qualidade da criação. Gênesis 1h13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Este versículo conclui o terceiro dia da criação, seguindo o padrão estabelecido. Gênesis 1:14-19. Disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, e para estações, e para dias e anos.
E sejam por luminares no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e as estrelas. E pôs-as Deus no firmamento dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. Deus cria os corpos celestes, sol, lua e estrelas, para governar e dar luz à terra. Eles também servem como marcadores de tempo, indicando a ordem na criação. O sol e a lua são criados para governar, reforçando a ideia de Deus como o soberano do universo. Gênesis 1, 20-23. Disse também Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra, a face do firmamento dos céus. E criou Deus as grandes criaturas marinhas, e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas abundantemente produziram segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E abençoou Deus, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Neste dia, Deus cria a vida aquática e as aves. A bênção de Deus, sede fecundos e multiplicai-vos, mostra a intenção de Deus para a proliferação da vida. A afirmação viu Deus que era bom continua a reafirmar o padrão de criação. Gênesis 1, 24-25 disse também Deus: produz a terra almas viventes segundo a sua espécie, e bestas, e répteis, segundo a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo o réptil da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus cria os animais terrestres. A repetição da frase segundo a sua espécie reafirma a ordem e a diversidade na criação. A avaliação de que era bom continua, mostrando a satisfação de Deus com sua obra. Gênesis 1, 26-27. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este é um dos momentos mais significativos da criação. O homem é feito à imagem de Deus, o que confere dignidade e valor à humanidade. A expressão façamos sugere uma pluralidade na divindade, que muitos interpretam como uma referência à Trindade. O domínio conferido ao homem indica responsabilidade sobre a criação. Gênesis 1, 28-30. E Deus os abençoou, e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, isso vos será para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus. E a tudo que se move sobre a terra, e em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Deus abençoa a humanidade e lhes dá o mandato de multiplicar e dominar a terra. A provisão que Deus dá para o sustento indica sua generosidade e cuidado pela criação. Isso também estabelece uma relação de interdependência entre o homem e o resto da criação. Gênesis 1h31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Após a criação do homem, Deus avalia sua obra e considera tudo muito bom. Isso indica a plenitude da criação, onde tudo funciona em harmonia. O fato de Deus ver tudo como muito bom é um testemunho da perfeição original da criação. Conclusão. Gênesis 1 apresenta uma narrativa poderosa sobre a criação, a soberania de Deus, a ordem, a bondade e a dignidade da humanidade. Cada dia da criação revela um aspecto do caráter de Deus e estabelece a base para a compreensão do relacionamento entre Deus, a humanidade e o resto da criação. A estrutura repetitiva e a avaliação contínua de que era bom sublinham a intenção divina de criar um mundo que reflete sua natureza. Oração de encerramento.
querido Deus. Agradecemos por este tempo que passamos juntos, refletindo sobre a Tua palavra em Gênesis capítulo 1. Obrigado por nos revelar a beleza e a ordem da criação, e por nos lembrar do Teu poder e soberania sobre todas as coisas. Pedimos que as verdades que aprendemos hoje penetrem em nossos corações e mentes, nos inspirando a viver em harmonia com a Tua criação e a honrar a dignidade que nos conferiste como seres feitos à Tua imagem. Ajuda-nos a ser mordomos responsáveis da terra e a refletir Teu amor e luz em nossas vidas. Que cada um de nós saia daqui com um renovado senso de propósito e gratidão, reconhecendo a Tua presença em cada detalhe da criação. Que possamos continuar a buscar o conhecimento e a sabedoria em Tua palavra, e que esse estudo nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus, oramos. E assim chegamos ao final do nosso estudo sobre Gênesis capítulo 1. Hoje, exploramos a incrível narrativa da criação, onde Deus, em sua infinita sabedoria e poder, trouxe à existência os céus, a terra e toda a vida. Refletimos sobre a importância de cada dia da criação, desde a luz que separa as trevas até a criação do homem e da mulher à imagem de Deus. Essa passagem nos ensina não apenas sobre a origem do mundo, mas também sobre a dignidade e responsabilidade que temos como criaturas feitas à sua imagem. Lembre-se de que cada parte da criação foi considerada boa por Deus, e isso nos convida a reconhecer e valorizar a beleza ao nosso redor. Somos chamados a cuidar da terra e a promover a harmonia em nossas vidas e em nosso ambiente. Se você gostou deste estudo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação é muito importante para nós. E, antes de encerrarmos, convido você a refletir: como podemos viver de maneira que reflita a bondade de Deus em nossa vida cotidiana? Obrigado por nos acompanhar hoje.